Graça e paz. Desejo abordar este tema, a Revolução de Jesus. A Revolução de Jesus. Sinto-me à vontade por abordar este tema, partindo de uma nascente, e esta nascente é justamente o período antes do Jesus histórico, né? Aquele período que Bultmann chama de ondas messiânicas, Nós temos alguns focos revolucionários, né? Aí, período que está antevendo a vinda do Cristo histórico. Nós temos algumas ondas messiânicas, algumas batalhas, algumas guerras, alguns focos revolucionários e resistências ao poder romano. Ali nós temos alguns grupos, né, revolucionários que estão resistindo o poder de Roma, estão resistindo aquele sistema mandatário romano. E dentre alguns revolucionários, nós temos Judas, né, chamado Judas o Macabeu, que foi um líder de um movimento revolucionário que lutava contra o Império Romano, lutava contra o imperialismo romano. Isaías profetizou a vinda do Messias, né? A vinda do Messias, e ele é cognominado de profeta messiânico. Isaías profetiza o ungido de Deus, o Messias, contrariando aquela visão um pouco mais revolucionária dos judeus que estavam ali subjugados por Roma. Quando o Jesus histórico se manifesta, existia uma utopia, né? Existia ali uma utopia entre os revolucionários e aqueles que resistiam ao Império Romano. Ou seja, um grande líder, né? Que resolveria os problemas internos dos judeus e proclamaria a libertação, né, de Roma. Proclamaria a libertação de Roma. Todos os focos revolucionários antes do Jesus histórico foram focos, né? E tentativas frustradas. Roma foi subjugando, e quando o Jesus histórico entra em cena, o que eles estavam aguardando era um líder revolucionário. Isaías profetizou um Messias machucado, um Messias doente, um Messias com muitas dilacerações, um Messias quebrado, machucado, com muitas dores, né? E a visão de Isaías é uma visão profética. A visão de Isaías é profética e ele profetiza a vinda deste Messias, né? E quando o Messias entra em cena, os grupos revolucionários, os focos de resistências, os revolucionários, os rebeldes da Judéia, eles ficam estupefatos ao contemplar o Messias entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Aquilo foi deplorante para os rebeldes, para os revolucionários, né? Inclusive para Judas, não o Macabeu, mas Judas que foi o traidor. Judas esperava um guerreiro, né? Um guerrilheiro, um líder revolucionário que entraria em cena para destronar os poderes romanos. E a visão que eles têm agora é uma visão assim de um Messias frágil, né? Em cima de um jumentinho, entrando na Terra Santa, proclamando paz e amor, né? Esta visão foi um pouco mambembe para
o império religioso sacerdotal judaico. Foi uma coisa assim meio que hilária para os sacerdotes, para os membros do Sinédrio. E principalmente foi uma visão antagônica, ou na verdade anacrônica para os rebeldes, para os revolucionários da Judéia, para aqueles que estavam ali lutando contra o Império Romano. Nós temos inclusive os chamados zelotes, os zelotes que lutaram contra este Império Romano, e nós temos as informações com Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele trabalha na história dos Hebreus, ele trabalha estes fatos, estes acontecimentos que antecederam o momento do cume, do ápice do Messias histórico, do Cristo histórico, o Jesus histórico. E dentro destas manifestações, nós temos Jesus falando de amor, de paz, de amor, de fé, desestabilizando a lei judaica, mosaica, promulgando o amor, propagando o amor, curando os enfermos, pregando um reino, não o aqui, mas o reino de Deus, E este discurso, ele foi um pouco frustrante para os rebeldes, para os revolucionários. Eles salvaguardavam o reino aqui, e um líder que iria destruir o Império Romano e proclamar a libertação de Israel, libertação da Judéia. É frustrante, para um rebelde, para um revolucionário, de repente contemplar uma manifestação estética muito diferenciada daquilo que eles almejavam, Eles almejavam um líder forte, um guerreiro forte, entrando na Judéia com uma proposta já pré-determinada para uma grande batalha, uma grande guerra, já consumando também a vitória, consumando a vitória. O próprio João Batista tinha algumas dúvidas concernente ao profeta, este profeta, concernente a este líder, pois o que João Batista também aguardava, o que João Batista também salvaguardava, era a vingança do nosso Deus. Ele esperava então o momento da vingança. E ele mandou soldados, mandou, na verdade, discípulos, ele estava preso, e ele mandou com os discípulos indagarem o Messias, se ele era realmente o profeta ou não. E os discípulos foram até Jesus e perguntaram se ele realmente era o profeta, se ele era realmente o Messias esperado e aguardado e salvaguardado por João Batista. E Jesus mostrou para os discípulos: vejam aí, diga para João Batista, os enfermos estão sendo curados, as pessoas estão sendo curadas e o reino está sendo pregado, os espíritos estão sendo expelidos, todas as enfermidades curadas. E, na verdade, o que percebemos naquele momento histórico, o reino de Deus está sendo pregado. Então, Jesus manda um recado para João Batista: este é o reino, não o reino dos homens, mas é o reino de Deus. Então, esta é a revolução de Jesus, que é uma revolução paz e amor, Um discurso hippie seria o discurso paz e amor, Então, Jesus promulga uma revolução, não a revolução das armas, nem da guerrilha, nem dos rebeldes, nem dos revolucionários da Judéia. Ele propaga a chamada revolução do amor, a revolução da paz, a revolução Shalom, Shalom, Shalom. Então Jesus traz uma proposta nova, Traz uma proposta nova, não mais oriunda das revoluções e dos focos messiânicos da Judéia, aquelas ondas messiânicas da Galileia. Mas ele promulga agora o Evangelho como proposta do reino, ou seja, esta é a revolução de Jesus Cristo, a revolução do amor. Graça e paz.